Muito bem. Obrigado, doutor William. Boa noite a todos. Cumprimento aqui meus colegas de tela, meus sócios. Também cumprimento a todos os presentes, né? A pessoa do doutor Flávio Souza, que nos fez, né, esse convite. Um amigo, né? Também cliente. Boa noite, Flávio. Vamos trocar ideias, né, Flávio? Muito bacana, né? Poder conversar aí com a turma de Tocantins. E, né, eu pedi ao Flávio que nos enviasse, né, algumas sugestões de tema para a gente tratar aqui hoje, e o Flávio mandou exatamente esse assunto, né, Flávio, da CEFEM e as controvérsias, né, da Lei 13.540, tema sempre tormentoso, né, a CEFEM, e principalmente depois da Lei 13.540, que veio supostamente para resolver problemas e acabou criando uma série de outros problemas, né, exatamente porque, como o doutor Ilha disse muito bem, né, a doutrina ela precisa realmente fundamentar não só a jurisprudência, mas também o processo de edição das normas, né, no país. Infelizmente, em relação à CEFEM, o que a gente tem é uma lacuna muito grande da doutrina, né? Então, convido a todos aí da pós-graduação que se interessam por esse assunto, para que, né, vejam aqui da minha fala, né, também consultem, né, a bibliografia que existe sobre esse tema, especialmente pós 13.540, né, para descobrir realmente linhas aí de estudo, né, de publicação que possam contribuir para o amadurecimento, né, desse assunto, primeiro, né, no campo doutrinário, para que possa, né, isso oportunamente se refletir na jurisprudência. A gente adianta que a gente tem uma jurisprudência também oscilante, fraca, né, relacionada à CEFEM, a começar pela própria identificação do que ela é. Né? Então, em 2001, né, já tem 19 anos, que o Supremo Tribunal Federal afastou a natureza tributária da CEFEM, diz que ela não é um tributo, né, mas até hoje, o que ela é, efetivamente, né, ainda gera controvérsias. Né? Então, dizer que a CEFEM é simplesmente, né, uma receita patrimonial não resolve os seus problemas, né? Precisa realmente identificar mais, né? Vamos dizer assim, mais a fundo na definição desse conceito, né? Muito bem. Então, a Lei 13.540 tem uma deficiência técnica muito grande, exatamente por isso, né? Porque nós, né, doutrinadores, né, quem estuda o assunto, quem publica, falhamos, né, em fazer com que, né, os nossos representantes do Congresso Nacional tivessem uma percepção mais adequada, né, sobre o Instituto. Então, dando início, né, vou tentar ser muito breve aqui sobre as controvérsias. Não vou falar de todas, né? A ideia aqui realmente é talvez pontuar as principais, especialmente voltadas à base de cálculo, né? E também eventualmente algumas questões relacionadas à alíquota, tá? Mas, né, vamos dizer assim, há muitos outros problemas que não vão ser tratados. E eu fiz aqui uma pesquisa, né, para saber. Sempre gosto de pegar, né, uma substância para ilustrar, né, de forma mais prática, né, o que a gente vai abordar sobre esse assunto. E verificando aqui, né, em 2020, no site da Agência Nacional de Mineração, né, o recolhimento do CEFEM por substância em Tocantins, verifiquei aqui que foram recolhidos, né, 2.412.000 reais de CEFEM até agora, tá? Em 2020, até julho. E desse valor, 82%, quase 83% é referente a calcário. Né? Então, você vê que a substância calcário realmente é muito representativa, né, no Estado. Então, eu vou usar ela aqui, até porque ela tem vamos dizer assim, uma importância grande, né, na Lei 13.540 e, né, vamos dizer assim, ilustra vários temas, né, que a gente poderia abordar. Mas o que eu vou dizer aqui é aplicável também a outras substâncias. Tá? Então, eu vou usar o calcário de exemplo. Muito bem. Então, vamos começar agora nessa primeira parte. Vamos dividir a apresentação em algumas partes. Nessa primeira, vamos tentar conceituar um pouquinho melhor o que é CEFEM. Depois, na segunda parte, eu vou fazer uma comparação de como era, né, o regime da CEFEM antes da 13.540 e como ficou, especialmente com relação à base de cálculo. Né? E depois vou dizer, né, um pouco sobre as inconstitucionalidades, né, os vícios, né, os defeitos da Lei 13.540. Tá? E o que eu sugiro que seja feito, né, em relação a isso e como que a jurisprudência já tem se comportado também sobre o tema. Muito bem. Então, o que é a CEFEM? Né? A CEFEM está prevista lá na Constituição. Isso é um primeiro ponto importante. Quer dizer, não foi uma mera invenção do legislador ordinário. Né? A CEFEM tem uma matriz constitucional. E isso diz muito. Né? Significa que nós estamos diante de uma exação, né, fiscal que tem sua origem na Constituição, que cumpre um objetivo constitucional
e que, portanto, está limitada, né, àquilo que o Constituinte determinou. Tá? Então, a Constituição está lá no artigo 20, né, que trata a ser feita lá no artigo 20, né, que trata dos bens da União, do parágrafo 1º. Então, o artigo 20 elenca, né, entre os bens da União, os recursos minerais, e no parágrafo 1º diz, né, que será devida aos entes federados, né, hoje a União, mas antes era a menção aos órgãos da sua administração direta, estados e municípios, né, ou uma compensação financeira, ou uma participação no resultado da exploração mineral, né, nos termos da lei. Então, significa que, se a gente for interpretar a CEFEM, né, a previsão de competência para o legislador criar a CEFEM, no próprio dispositivo, né, da Constituição onde ela está inserida, a gente já vê que, de fato, né, na verdade, o que aconteceu? Primeiro, que desde 34, quando a gente teve a Constituição de 1934, né, os recursos minerais foram, né, vamos dizer assim, a propriedade dos recursos minerais foi atribuída ao ente central do federalismo, né, que é a União. Agora, já há muita doutrina sobre isso, né, essa propriedade que a União exerce sobre os recursos minerais, ela não pode ser tomada no sentido civilista do termo. Tá? O próprio artigo 20, né, quando ele institui, né, vamos dizer assim, determina, né, a propriedade da União, né, ou reafirma, considerando o contexto histórico, sobre vários recursos naturais não renováveis, né, como, por exemplo, o óleo e gás, né, e por equiparação, por ficção, os potenciais de energia hidráulica, a Constituição ela faz isso, né, na figura da União como o ente central, não como a União ente federado. Né? E, vamos dizer, isso tem uma relevância muito grande, por quê? Porque a União não é a proprietária desses recursos no sentido civilista do termo. Né? Ela é proprietária, na verdade, na condição de preposta do seu titular, que é o povo brasileiro, inclusive gerações futuras. Né? Então, se essa propriedade é exercida dessa forma, né, e obviamente o minério inerte não tem valor nenhum para o seu titular, né, que é o povo brasileiro, então significa que há uma ordem constitucional, né, há uma orientação constitucional de que se deve, primeiro, conhecer as nossas jazidas e, segundo, explorá-las. Né? Como diz o professor Regis Fernandes de Oliveira, né, que foi titular de Direito Financeiro da USP, bem explorá-los, né, esses recursos, de forma que deem lucro ao poder público. Né? Lucro ao poder público para que possa, então, esse lucro ser gasto, né, em prol do seu titular, que é o povo brasileiro, na forma da concretização de direitos fundamentais. E é isso, né, que, vamos dizer assim, nas minhas publicações mais recentes, né, eu tenho chamado de o mecanismo de monetização de recursos naturais não renováveis. Significa que o parágrafo 1º, então, ele cumpre esse objetivo. Né? Só que ele cumpre o objetivo de monetizar esses recursos para devolvê-los ao seu titular, né, que é o povo, de forma que ele seja dimensionado estritamente sobre o objeto, né, daquilo que o povo brasileiro titula, que são os recursos minerais. E essa dimensão, né, do tema já mostra que há, vamos dizer assim, algumas limitações sobre o que a CEFEM pode ou não incidir. Então, você vê que eu contei essa historinha aqui para chegar no ponto prático. Né? Quer dizer, se o povo brasileiro é titular de minério, então ele não pode receber, né, por meio, né, desse mecanismo de monetização dos recursos minerais, né, algo, vamos dizer assim, que tenha sido mensurado a partir daquilo que não é minério. Por exemplo, um produto transformado, né, a partir de insumos minerais, ou dispêndios, né, realizados pelo minerador com frete, com seguro, né, e por aí vai. São grandezas que não dizem respeito à propriedade, né, do povo brasileiro, titulada, né, dessa forma, como eu disse, no ente central, para fins, né, vamos dizer assim, de uma articulação de políticas públicas que cumpram esse objetivo constitucional. Muito bem. E essa dualidade de naturezas, né, que o parágrafo 1º do artigo 20 dispõe, né, quer dizer, nos termos da lei, é uma reserva de lei importante aí, o Congresso Nacional pode optar por instituir uma compensação financeira ou uma participação no resultado da exploração. Né? Isso diz também muita coisa. Quer dizer, o legislador poderia ter simplesmente dito o seguinte, quer dizer, o constituinte, né, poderia ter simplesmente dito o seguinte: olha, o legislador definirá a contrapartida pela exploração econômica de recursos minerais. Se fosse simplesmente dito isso, né, na Constituição, haveria uma liberdade quase que total, né, ou ampla, né, que não fugisse, né, desse aspecto, vamos dizer assim,
finalístico, né, que eu mencionei aqui sobre a razão pela qual, né, a União é titular desses recursos, mas, vamos dizer, não foi essa a opção constitucional, né? A opção constitucional foi por delimitar em texto, né, algumas palavras, né, que dizem alguma coisa. A Constituição não pode ser interpretada no sentido de ter usado expressões vagas, né, ou sem conteúdo. Então, quando ela diz compensação financeira ou participação no resultado da exploração, ela quis dizer coisas diferentes, né? E a CEFEM, apesar de chamar CEFEM, ela não é compensação financeira. E isso é pacífico, né? Foi interpretado dessa forma pelo Supremo em 2001. A CEFEM é uma participação no resultado da exploração. Por quê? Porque é óbvio, né, que se você tivesse uma compensação financeira, né, algo que visa a compensar algo tem que ser dimensionado conforme aquilo que se visa compensar. Então, obviamente, que seria uma grandeza menor, ou teria um potencial de arrecadação menor, né, do que se a CEFEM fosse dimensionada como uma participação no resultado, quer dizer, uma forma, né, de a União, né, na condição de ente nacional, participar, vamos dizer, dos resultados positivos, né, da atividade. Então, obviamente, haveria, né, um direcionamento natural para que essa fosse a opção do legislador, e foi isso que ocorreu. Apesar da CEFEM ter esse nome, a forma como ela é calculada, né, ou seja, variando conforme a receita da atividade ou o custo, né, da produção, né, mostra que há, na verdade, né, um paralelo entre o resultado, né, que é realizado pela mineradora e também, na mesma proporção, um ganho, né, vamos dizer assim, em termos de arrecadação por parte, né, dos entes públicos, né, que são beneficiários dessa receita. Tá? Prova disso é que, se houver, por exemplo, uma exploração de 1 tonelada, né, vamos colocar aqui de calcário, em uma determinada mina, né, durante uma determinada competência, e o preço do calcário for 10, tá? A CEFEM vai variar conforme esse preço. Né? Agora, se no mês seguinte o preço do calcário aumentar para 20 e a mesma tonelada for extraída por essa mesma mina, a CEFEM vai dobrar. Né? Então, exatamente essa percepção de variação de preço, né, dos bens minerais é que faz com que seja muito mais atrativo, né, para o legislador ter instituído uma participação no resultado do que uma compensação. Então, muito bem. Foi essa a estrutura que foi definida. Apesar do nome, o nome é irrelevante, né, a estrutura de incidência é de uma participação no resultado. E aí o Supremo, em 2001, nesse julgamento, que é o recurso extraordinário 228800 do Distrito Federal, o Ministério Público da Pertence, ainda falou algo que é mais importante. Falou o seguinte, olha, e sabe lá a participação do proprietário, que está no artigo, proprietário da terra, né, que está lá no artigo 176, parágrafo 2º da Constituição, lá diz participação no resultado da lavra, né? E, historicamente, desde 67, né, quando o Código de Mineração passou a produzir efeitos, já havia uma disposição de que, salvo pactuação em contrário, a participação do proprietário é de 50% da CEFEM. Então, historicamente, já havia essa correlação entre a CEFEM e a participação nos resultados da lavra. Então, o que o Supremo disse? Eu vou interpretar participação no resultado da exploração, porque exploração que obviamente foi usado no sentido técnico, né, não é pesquisa, como participação no resultado da lavra. Isso também diz muito. Por quê? Porque o Código de Mineração conceitua lavra. Né? Lá no artigo 36, diz que a lavra começa na extração e termina no beneficiamento. Né? Na última etapa, obviamente, do beneficiamento, né? Seja ela qual for. Isso significa que essa atividade de lavra, né, não vai até, né, não entra na atividade de transformação industrial. Porque, obviamente, se eu tenho uma atividade de transformação industrial, eu já tenho um produto que não é mais minério. É o caso, por exemplo, do aço, né? É o caso, por exemplo, da cal virgem, né? É o caso, por exemplo, da bauxita, né, que é transformada em alumínio. Então, quer dizer, esses produtos, né, que são transformados a partir de um insumo mineral não são minério, né? E, por consequência, né, a atividade industrial pertinente a esses produtos não é lavra mais. Né? Logo, existe toda uma racionalidade, né, nessa construção interpretativa histórica, né, do Código de Mineração e desses dois dispositivos, né, da PPRL do artigo 20, parágrafo 1º, que fizeram o Supremo entender que a CEFEM, então, é participação no resultado da lavra e, por consequência, ela só pode incidir sobre aquilo que representar lavra. Tudo aquilo que for além da lavra não pode ser objeto de incidência da CEFEM. Né? Então, isso tudo nós estamos só no âmbito da Constituição. Né? Então, significa que, pela mesma razão, né, que o povo brasileiro é titular do minério e não de frete, né, a Constituição dimensionou
tal qual interpretado pelo Supremo, a hipótese de existência da CEFEM só até a fase de lavra, e não depois. Então, se o frete de venda de minério, né, ocorre após, obviamente, a produção, está fora do campo de incidência, né? Se uma cal virgem é produzida a partir do calcário, que é minério, e cal virgem já não é mais minério, porque foi transformado, né? Então, significa que a venda de cal virgem não pode ser fatirador de CEFEM, né? Assim como a venda de aço não pode ser fatirador de CEFEM, a venda de alumínio não pode ser fatirador de CEFEM, por aí vai. Quer dizer, há um dimensionamento constitucional, né, que a gente chama de limites constitucionais para a incidência da CEFEM, que são exatamente decorrentes dessa interpretação da sua função, do seu motivo, né, de existir dentro da própria Constituição. Então, de acordo com isso, né, a Lei 7.990 de 89 foi instituída e estipulou, de forma até intuitiva, né, que a saída por venda de minério seria fatirador da CEFEM. E já dizia, né, que considerava-se como fatirador, né, como hipótese de incidência, até a última etapa do beneficiamento e antes da transformação, pelas razões que eu já mencionei aqui, acertadamente. Havia um problema na Lei 7.990, que é o seguinte, olha, bom, tem aquelas empresas que têm uma estrutura verticalizada de produção, quer dizer, elas são tanto mineradoras como indústrias, né, de transformação. E, portanto, transformam o minério em outra espécie de produto. E só vendem essa outra espécie de produto, não vendem minério. Então, significa que, se a Lei 7.990 só dizia que o fatirador da CEFEM ocorreria na saída por venda de minério, né, então as empresas que não vendiam minério não pagariam CEFEM. Por isso veio o Decreto 1 de 1991, de forma, a meu ver, inconstitucional, tá? Dizendo que, além da saída por venda, a CEFEM também incidiria na hipótese de utilização do bem mineral, que é o caso, por exemplo, da utilização de água, né, em balneários, tá? E a transformação, né, ou consumo do bem mineral em outra espécie de produto dentro de um processo de transformação industrial. Por que o Decreto 1 de 91 era inconstitucional? Não é porque o decreto não pudesse fazer o que ele fez, né? É porque a lei não deixou espaço para que ele fizesse, né? Então, a Lei 7.990 não delegou nada ao Poder Executivo, ela não deixou nenhuma lacuna, né, que pudesse ser preenchida pelo Poder Executivo. A Lei 7.990, de forma soberana, democrática, né, foi a opção do Poder Legislativo, disse que eu só vou aceitar como fatiador da CEFEM a saída por venda, ponto. Então, o decreto, por mais que não concordasse com a opção do legislador, tem que respeitar essa opção, né? Então, nós temos um problema de violação à lei e, por consequência da violação à lei, um problema de separação dos poderes, né, que leva à inconstitucionalidade. Muito bem. E assim caminhamos, né, com o Decreto 1 de 1991, que dizia, né, que nesse espaço, né, do fatirador por consumo, que é o caso, por exemplo, né, deveria ser, né, o caso do calcário, quando transformado, por exemplo, em cal, por meio da calcinação, quando ocorresse, né, esse processo, o fatirador sendo consumo atrairia uma base de cálculo, que é o custo de produção. Não tem outra. Que outra base de cálculo estaria disponível? Não tem. O minerador só revela como grandeza da lavra, né, do resultado da lavra disponível para calcular se tem custo. Não existe outra grandeza disponível. Ele não vende o minério, né? Então não tem faturamento para servir de base. Qual foi o problema? O próprio Decreto 1 de 91, no afã de dizer o que era beneficiamento de minério, e beneficiamento de minério é uma atividade industrial, tá? Só que é uma atividade industrial que não transforma minério. Transformação é outra atividade industrial. O beneficiamento de minério, ele só, vamos dizer assim, concede ao produto mineral determinadas características, né, físicas de acabamento, né, que permita que ele seja mais adequado para o processo industrial onde ele vai ser inserido, né, ou onde ele vai ser consumido. Então, beneficiamento, o resultado de um processo de beneficiamento ainda é minério. O resultado de um processo de transformação já é outro produto. Então, o decreto, nesse afã de tentar conceituar exemplificativamente o que era beneficiamento, colocou lá a palavra calcinação. Entre outras, pelotização, sinterização, né, que não caracterizam processos de beneficiamento a rigor. Caracterizam normalmente processos de transformação industrial. Tá? E aí já começou o problema do calcário, né? Se o calcário calcinado, né, tal qual diz o decreto 191, é um calcário meramente beneficiado, então a sua venda vai ser o fatirador da CEFEM e não o seu consumo. Muito bem. E aí, vamos dizer, instaurou-se, né,
no então DNPM, um contencioso grande, né, sobre qual seria efetivamente o fatirador da Cefem na hipótese de aproveitamento econômico de calcário. Seria a sua venda, caso calcinado, ou seria o seu consumo, né, tendo em vista que a calcinação transforma o calcário, né, por meio, né, da reação química que separa, né, o óxido, né, de calcário, né, do gás carbônico. E, vamos dizer assim, a interpretação da agência hoje, né, e também na época do DNPM, sempre foi no sentido de que a venda seria o fatirador, não haveria fatirador por consumo, por duas razões. A primeira delas é porque o calcário calcinado ele ainda está classificado na tabela de incidência do IPI na posição 25.22, né? E essa posição ela tem tratamento para fins do IPI como não tributada pelo IPI. Por quê? Porque nós estamos diante do capítulo 25, né? Assim como o capítulo 25 e o capítulo 26. Esse é o capítulo da tabela de incidência do IPI que trata dos minerais. Então, realmente, o Poder Executivo, que edita o decreto, né, relativo à tabela de incidência do IPI, não faz avaliação técnica de tudo que está lá, né? Se são minerais, né, vamos colocar a notação não tributado em razão do artigo 155, parágrafo 3º da Constituição, que diz que sobre operações com minerais só pode incidir ICMS, imposto de importação e imposto de exportação. Logo, o IPI não incide quando eu vendo minério, né? Nenhuma mineradora típica é contribuinte do IPI. Por quê? Porque tem essa imunidade. Então, o Poder Executivo tem essa obrigação, né, de, ao editar a tabela de incidência do IPI, colocar essa notação não tributada. Só que ele erra. Né? Ele pode ter colocado não tributado dentro de uma NCM que não é mais minério e que está indevidamente situada na posição do capítulo 25. Tá? Muito bem. E esse é o caso do calcário. Então, a primeira razão pela qual, né, o DNPM e hoje a agência, né, entenderam que o fatirador seria a venda é porque o que você está vendendo pela TIP é um produto que ainda seria, a rigor, minério, já que não tributado pelo IPI. Só que isso é um conceito pobre. É um conceito pobre na medida em que esse critério do IPI, que inclusive está previsto lá no decreto 1191, é um critério de presunção. Ou seja, se determinada substância, determinado produto for tributado pelo IPI, mesmo que a alíquota zero, presumidamente, já que o próprio executivo, né, entende que ele pode ser tributado pelo IPI, ainda que a alíquota zero, tá? Presumidamente aquilo não é minério, mas não necessariamente. Né? Então, se o minerador, contra essa presunção, e presunção é matéria de prova, né? Contra essa presunção, puder produzir uma prova demonstrando a transformação, e isso é fácil de fazer, no caso do calcário, né, calcinado, então, por consequência, há fatirador por consumo, provado por meio de um laudo, que demonstre que houve a transformação. Né? Ir contra esse laudo e fazer com que a CFE incida sobre a venda de um produto transformado, contrariamente ao artigo 20, parágrafo 1º da Constituição e tudo aquilo que eu disse sobre a razão de ser, né, e os limites constitucionais da incidência da CFE. Muito bem. Na época do decreto 1191, essa transformação provada por laudo chamava descaracterização mineralógica. Né? E, infelizmente, o DNPM, né, de forma absurda, entendeu que a descaracterização mineralógica, ainda que provada por laudo, não deveria ser aceita. E fez isso por meio de uma orientação normativa, foi a 7 de 2012, né, sob o fundamento de que esse negócio é muito complexo, esse conceito é muito amplo, eu não sei exatamente o que é descaracterização. Né, tem engenheiro que entende que é uma coisa, tem engenheiro que entende que é outra. Então, vamos fazer o seguinte, se estiver na anotação NT do IPI, não tributado pelo IPI, então vai ser minério, então é a venda que vai deflagrar o fatirador. Quer dizer, a agência jogou o problema fora. Né? Não quer decidir problemas técnicos. Então, entendo que esse Instituto da Descaracterização Mineralógica é ineficaz. E entendeu isso contrariamente à Constituição, pelas razões que eu expus. Então, veio a Lei 3.540 desse cenário aí. Né? Essa bagunça. E a Lei 3.540 foi objeto, em 2017, né, da conversão da medida provisória 789. Quando a medida provisória 789 foi editada, ela já sabendo dessas discussões todas, né, o que ela fez? Ela copiou o decreto 1 de 91 para conceituar beneficiamento. Não vou mudar o entendimento que já existe sobre o que é beneficiamento. Né? Então, colocou lá, beneficiamento é calcinação. Está lá escrito na medida provisória. Né? E aí, o que o legislador fez com essa medida provisória? Editou um projeto de lei de conversão
e excluiu expressamente a expressão calcinação do conceito de beneficiamento. E fez algo que no direito é muito interessante, pouco estudado, muitas vezes, né, nos cursos, especialmente de pós-graduação, né, que é o seguinte: ele criou um silêncio eloquente. Então, se o legislador tirou a palavra calcinação do conceito de beneficiamento que ficou positivado na Lei 13.540, ele criou uma norma por meio do seu silêncio. Esse silêncio é normativo. Ele diz muito. Ele não é uma lacuna, né? E ele é uma norma, né, que, inclusive, se você for pegar a exposição de motivos, né, do parecer do relator do projeto de lei de conversão, explicando por que ele aceitou, né, a 14 emendas apresentadas pelos parlamentares para retirar a expressão calcinação dali, né, o que a gente vai descobrir? A gente vai descobrir que existe uma razão para isso, que é uma razão de ordem técnica. Então, o legislador entendeu que calcinação, sendo um processo de transformação, não poderia estar lá. E não poderia estar lá nunca. Não poderia estar lá nem no decreto 1 de 1991. Razão pela qual essa norma, que é um silêncio da Lei 13.540, além de ser eloquente, ela é meramente interpretativa. Porque ela interpreta uma situação de fato. Ela diz aquilo que sempre foi. Ela não inova no ordenamento jurídico. E é exatamente por isso que ela tem efeitos retroativos. Ela é uma posição do legislador dizendo aquilo que sempre deveria ter sido considerado pelo Poder Executivo. A calcinação não é beneficiamento, é um processo de transformação. Então, a Lei 13.540, nesse caso, ela é útil, né, para esse aspecto que eu disse, qual é o fato gerador, né, exatamente porque ela retroage. Né, e retroagindo, ela pode solucionar as controvérsias já existentes, né, o contencioso já instaurado, tá, sobre esse assunto. Muito bem. Só que ela também, né, se valendo das mesmas linhas mestras, né, vamos dizer assim, da Lei 7.990, manteve o fatirador da CEFEM na sua característica de saída por venda e trouxe para a lei o conceito do decreto, que era o conceito do consumo, tá, e da utilização. E para o consumo, que é o que nos interessa aqui, né, na calcinação do calcário, aí houve uma inovação importante na base de cálculo. Né? Por quê? Se a base antes era o custo de produção, porque é a única grandeza, né, que o minerador revela no seu processo produtivo, quando ele transforma minério em outra espécie de produto, a Lei 13.540, isso também consta, tá, do parecer do projeto de lei de conversão, a Lei 13.540 não gostou dessa base custo de produção para o consumo. Ela achou que era uma base injusta. Então, o que ela falou? Olha, bom, veja bem, quando o faturador é venda, tem margem de lucro, né? Quando é consumo, não tem, é só custo. Então, essa disparidade não está legal. Vamos fazer o seguinte, a base no consumo vai ser ou o preço corrente do minério, porque aí você tem uma margem presumida, né? Ou o valor de referência, que vai ser definido pela agência também, idealmente com uma margenzinha de lucro, né, sobre o custo de produção. E foi assim, então, que o texto da Lei 13.540 foi aprovado. Acabou-se com a base custo de produção, instituiu-se duas possibilidades, né, para cada substância mineral a ser regulamentada pela agência, ou preço corrente, ou valor de referência. Na hora que isso veio, nós já apontamos, isso é inconstitucional. Por que isso é inconstitucional? Porque se a CEFEM incide sobre o resultado da lavra, não é isso? Ela só pode existir, isso é um pleonasmo, sobre o resultado real. Não existe outro resultado. O resultado já é, obviamente, o real. E qual é o resultado revelado pelo minerador que transforma? Custo. Não tem outra base disponível. A sua atividade econômica não revela outro aproveitamento além do custo, quando ele transforma minério em outra espécie de produto. Tá? Então, imputar na base de cálculo da CEFEM resultados fictícios, porque não realizados, né, pelo minerador, é violar o artigo 20, parágrafo 1º da Constituição. Tá? Então, nós já apontamos isso lá. E aí, o que aconteceu? Veio, então, a portaria 239 de 2018, da agência, que diz quais são os minerais que, quando consumidos, estarão sujeitos à base de cálculo valor de referência do consumo. E listou, entre esses minerais, vários, mas não o calcário para a hipótese de calcinação. Listou o calcário só para a produção de cimento. Então, significa que o calcário, quando consumido, né, num processo de calcinação, ele, nos termos da portaria 239, por exclusão, está sujeito ao critério do preço corrente. E aí a gente entra num grande problema. Primeiro, porque esse preço corrente pode ser no mercado local, nacional, regional ou até internacional.
Segundo, porque qual que é o preço corrente do calcário? É possível determinar com segurança, se você é um minerador, qual é o preço corrente do calcário? E se a agência discordar? Se ela encontrar um outro preço corrente, diferente do seu, um estudo de mercado distinto, ou se ela considerar, pelo critério que ela adotou, né, uma dimensão territorial maior ou menor do que a sua, então significa que há uma grande insegurança em aplicar esse critério do preço corrente como base de cálculo do consumo, né? Então a gente já prestou consultoria aqui para algumas empresas de calcário exatamente nesse sentido, tentar desvendar, né, dentro de um critério minimamente razoável, o que poderia ser um preço corrente, né? E a verdade é que a dificuldade de fazer isso, né, já mostra que essa regra do preço corrente, que está na Lei 13.540, ela é ineficaz, porque ela não tem condições de ser aplicada. Para essa regra ser aplicada, ela precisaria ser melhor regulamentada. A agência deveria editar uma norma dizendo o seguinte: olha, o preço corrente do calcário vai ser esse aqui. No Tocantins vai ser assim. Em Minas Gerais vai ser assim. Vou considerar um estudo produzido por tal entidade, etc, etc, etc. Ou ela mesma divulgar o que vai ser o preço corrente, previamente, obviamente, a apuração, né? Sem isso, não tem como aplicar a regra. Se não tem como aplicar a regra, ela é ineficaz, portanto, não deve produzir efeitos. E a consequência de não produzir efeitos é exatamente adotar o custo de produção como base de cálculo, tá? E a Lei 3.540 ainda trouxe um outro problema, que é o seguinte: a 7.990 autorizava, junto com a 8.001 de 90, a dedução de frete seguro na base da CFEM, né? E a 13.540 simplesmente também suprimiu essa possibilidade de dedução. E quando suprimiu essa possibilidade de dedução, para aqueles mineradores que vendem calcário, mesmo, né, não cal, né, para aqueles que vendem calcário, esse frete era dedutível, então deixou de ser, junto com o seguro. E aí a gente tem essa questão, né? Olha, se a CFEM agora incide sobre frete, ela está incidindo sobre uma grandeza após, né, a conclusão do resultado da lavra, por consequência, inconstitucional, né? E daí, né, obviamente, os mineradores já se organizaram para propor, né, as suas ações no Poder Judiciário. O que a gente tem? Essa inconstitucionalidade da base no consumo, que já foi reconhecida pelo Poder Judiciário em algumas situações. Essa inconstitucionalidade da vedação à dedução do frete seguro, que já foi reconhecida também pelo Judiciário, inclusive em sentenças aqui de 2020. E uma que é o seguinte: olha, se, né, o minerador, para obter uma concessão de lavra, ele precisa do plano de aproveitamento econômico, que deve ser obrigatoriamente instruído com a estimativa da CFEM vigente à época da elaboração do plano, por força da portaria 439 de 2003, né? E esse plano é aprovado, e é com base nele que a economicidade do empreendimento é averiguada, né, e aprovada, e gera, então, o ato de concessão de lavra. Então, significa que é uma justa expectativa do minerador de que, no cumprimento do seu dever de exaurir aquela jazida, a CFEM a ser paga é aquela vigente, né, na época, né, da concessão de lavra. Então, já existe uma sentença, por exemplo, né, aqui de Minas Gerais, de março desse ano, que reconheceu que a Lei 3.540, se fosse válida, né, não era objeto dessa discussão, ela só poderia ser aplicada para as concessões publicadas após a sua promulgação, e não para as concessões já vigentes. Ou seja, né, a dedução do frete seguro, nesse caso, por exemplo, poderia ser resguardada também por esse argumento em relação às concessões anteriores, né, à Lei 13.540. Então, esse é o cenário hoje da jurisprudência, né? Com isso, eu encerro aqui a minha participação, agradeço o convite